doutorado e da formação em psicanálise, familiares, amigos e convidados para a defesa pública no curso de formação em psicanálise do trabalho intitulado A Dor que Silencia, de autoria de Leila Renata Aguiar Miola, sob orientação de doutora Carla Froner. Antes de passar a palavra à orientadora, que vai fazer a condução desta apresentação, farei a leitura do currículo da mesma e da banca examinadora que compõe esta defesa. Doutora Carla é doutora em Psicologia Social pela Universidade John Kennedy de Buenos Aires, psicanalista, supervisora clínica, conferencista, especialista em terapia de casais e família, também na Argentina, grafóloga pelo Instituto Superior Binet em Buenos Aires, coordenadora do curso de formação e pós-graduação em psicanálise do ITPH, presidente do Sindicato dos Psicanalistas do Rio Grande do Sul, SEMPERS, vice-reitora da Universidade Humanista das Américas, HUA, orientadora de artigos e teses, membro efetivo da Sociedade Internacional de Eric Fromm, autora dos livros Preparação Emocional na Infância e também Contos de Fadas, o desvelar dos sentimentos e emoções inconscientes no universo infantil. E hoje, junto conosco, a banca examinadora está composta pelo professor doutor Alberto Valdemar Bamberg, que é filósofo, historiador, sociólogo e psicanalista, especialista em psicanálise pelo ITPH, doutor em psicanálise pela HUA, membro efetivo da Sociedade Brasileira de Psicanálise Humanista, professor do ITPH e supervisor clínico, orientador de trabalhos e teses em psicanálise, pesquisador da temática da alienação inconsciente pelo ITPH e HUA, palestrante de temáticas afins. Atualmente cursa psicanálise do casal e família pelo ITPH. Autor do livro Potencial Criativo e Produtivo, desenvolver através da consciência as condições para a superação da alienação inconsciente, publicado pelo ITPH. Doutora Ana Cláudia Melo Matos é psicanalista, doutora em psicanálise pela Universidade Humanista das Américas, licenciada em dança pela Unicruz, especialista em dança pela PUC Rio Grande do Sul e em psicanálise clínica pelo ITPH. É também supervisora clínica e orientadora de Nossa, quem trabalho vai ouvir ela é só diretor, supervisor. pessoal. Acredito que tem um microfone aberto. Vou pedir para que fechem os microfones para que não dê interferência durante esta defesa. E, por fim, é com grande satisfação que apresentamos a autora deste trabalho, Leila Renata Aguiar Minola. Leila é psicopedagoga, graduada em História e Pedagogia, além de especialista em psicanálise pelo ITPH. Realizou cursos. Perdão, hoje estou com a voz. Realizou cursos voltados à psicanálise, como o curso da árvore, da casa, da pessoa na chuva, dos amigos das emoções, o mapa fantasmático corporal, estando sempre buscando se atualizar a partir desses cursos desenvolvidos pela professora doutora Carla, promovidos também pelo ITPH. Atualmente, ela atende seus pacientes de forma online pela Clínica Social do Instituto. Sua trajetória, marcada pela busca constante de aprofundamento e sensibilidade clínica, culmina neste momento tão especial de sua defesa pública. Com isso, agradecemos mais uma vez a presença de cada um de vocês e passo a palavra à orientadora, doutora Carla Froner, para conduzir a apresentação desta defesa. Boa noite, muito obrigada, Laís, pela introdução. Bem-vinda, Leila, nesse momento de chegada, o ritual de passagem, culminando com a defesa pública na banca.
E também agradeço à doutora Ana Cláudia e ao doutor Alberto por terem aceito participar dessa comissão avaliadora. A partir deste momento, tu tens 30 minutos para apresentar o teu trabalho e, na sequência, então, eu abro para que a banca possa fazer as suas arguições. Boa noite. Então, eu sou da turma 25. Meu nome, então, é Leila Renata Aguiar Miola, do curso de formação em psicanálise. E o meu trabalho é sobre o abuso sexual. Eu dei esse título, A Dor que Silencia, porque é um sentimento que eu identifiquei em todas as pacientes que chegaram para mim durante a minha trajetória na clínica. O objetivo do meu trabalho é analisar os efeitos psíquicos do abuso sexual, incluindo as defesas e os sintomas das vítimas. É incentivar a cura, a autoestima e a resiliência das vítimas. É aumentar a percepção pública e influenciar políticas públicas para garantir um tratamento de qualidade e disseminar o conhecimento entre os profissionais para qualificar o tratamento e o apoio emocional às vítimas. O abuso sexual é um evento traumático com impactos psicológicos profundos. Esse trabalho analisa sobre a ótica da psicanálise os mecanismos que perpetuam o trauma e as estratégias terapêuticas que promovem a cura. A análise é baseada na psicanálise freudiana e em outros autores. Investiga a manifestação do trauma, seus sintomas e comportamentos. Utiliza-se o estudo do caso clínico de Lua, o pseudônimo que eu dei para uma paciente que para que seja ilustrado como os mecanismos de defesa se manifestam na prática. O caso destaca a importância de um ambiente terapêutico seguro para a expressão e validação e ressignificação do trauma. O meu trabalho eu dividi em 4 capítulos. O primeiro capítulo eu usei também o título A Dor que Silencia. Ele explora o abuso sexual sobre a ótica da psicanálise, trabalhando conceitos, abordagens teóricas e os profundos efeitos psicológicos e comportamentais. Também aborda a importância do processo terapêutico, estudos de caso e a legislação protetiva no Brasil. No segundo capítulo, o abuso sexual e seus efeitos psicológicos aprofunda os impactos psicológicos, comportamentais e o abuso sexual, examinando principais teorias psicanalíticas e as pesquisas científicas mais recentes. Foi feita uma análise detalhada sobre a personalidade e padrões de comportamentos dos abusadores sexuais. O terceiro capítulo, As Diferentes Faces do Abuso Sexual, faz uma análise abrangente do perfil dos abusadores e das vítimas, das dinâmicas de poder e das consequências psicológicas, familiares e social do abuso. O capítulo também discute as abordagens terapêuticas e os desafios do trabalho, com foco na autodescoberta e resiliência da vítima. O quarto capítulo é o estudo de caso, detalhado, seguindo a metodologia, coleta de dados de forma ética. Aqui foram exploradas a história familiar e os traumas da paciente, chamada Lua, analisando sua jornada na psicanálise e as relações afetivas e a busca por uma reconstrução, com a discussão final a partir de um olhar psicanalítico. Então, aqui eu já entro as diferentes faces do abuso sexual. Então, aqui eu apresento um pouco do perfil complexo que resulta de uma interação de múltiplos fatores dos agressores. Esses fatores são psicológicos, emocionais e históricos. Não existe um único padrão para esse perfil, mas muitos apresentam ter sido vítimas de abuso sexual na infância.
o que pode levá-los a repetir o ciclo de violência de forma inconsciente, identificando-se com o agressor do passado. Eles, na maioria das vezes, apresentam cresceram em ambientes altamente disfuncionais, marcados por negligência, violência e uma instabilidade emocional, necessidade patológica de controle e dominação, muitas vezes enraizadas em inseguranças profundas e sentimento de impotência. Apresentam traços narcisistas, priorizando seus próprios desejos e necessidades em detrimento do bem-estar da vítima. Tiveram o desenvolvimento psicossexual interrompido ou distorcido, resultando em uma sexualidade não integrada de forma saudável à personalidade. Demonstram uma capacidade limitada de empatia, o que os impede de reconhecer e se importar com o sofrimento da vítima. Aqui eu coloquei só uma, vamos dizer, que foi encontrado em pesquisas que é bem comum esses abusos sexuais em ambientes domésticos, a maioria são ambientes domésticos, durante a noite e em finais de semana, só uma observação. As diferentes fases do abuso. Aqui eu falo um pouco sobre o perfil das vítimas. Elas podem sofrer diversas consequências psicológicas, sociais, incluindo o transtorno do estresse pós-traumático, ansiedade, depressão, baixa autoestima, culpa, vergonha, dificuldades nos relacionamentos. Embora as relações possam variar, certos padrões e características são comuns. As reações mentais e emocionais. Aqui, a revivência involuntária do trauma, acompanhada de uma intensa angústia emocional. A hipervigilância, um estado constante de alerta, com medo intenso de novas ameaças. A baixa autoimagem e autoestima, vergonha, culpa e autopercepção de responsabilidade pelo abuso. Impactos no corpo e na percepção, sintomas psicossomáticos, dores crônicas, distúrbios gastrointestinais, disfunções sexuais, a dissociação, que é a desconexão das emoções, do corpo e do ambiente, como defesa contra o trauma, com possível repressão das memórias do abuso, consequências sociais e relacionais, dificuldade em confiar, problemas para formar relações saudáveis e repetição de padrões abusivos, comunicação prejudicada. O medo de falar sobre o abuso leva à comunicação superficial ou evitada, dificultando a resolução do problema. Mecanismos de defesa e legado. Defesas psicológicas, negação do ocorrido ou desenvolvimento de um falso self para se proteger, transmissão intergeracional, o risco de padrões do trauma e abusos se repetirem nas gerações futuras. Família. O abuso sexual dentro da família pode destruir a confiança entre os membros, resultando em segredos, rupturas e sofrimentos psicológicos para todos os envolvidos. Membros que não foram diretamente abusados podem sofrer sentimentos de culpa, impotência e raiva. Irmãos podem se sentir confusos, inseguros, podem desenvolver problemas emocionais e comportamentais. O abuso sexual pode refletir dinâmicas disfuncionais de poder e controle dentro da família. O abusador usa o abuso para controlar e manipular as vítimas e outros membros. O trauma do abuso sexual pode fragmentar emocionalmente a família, levando a um distanciamento físico e emocional. O social e profissional, as consequências no social e no profissional podem incluir dificuldades de formar relacionamentos saudáveis, problemas de desempenho no trabalho e necessidade de integrar as experiências traumáticas na psique. Aqui um pouquinho das perspectivas psicanalíticas. Então, a psique da vítima e os caminhos para a cura. Como que Freud via a cura?
A cura, na perspectiva freudiana, ocorre através do processo de recordar, repetir e elaborar. A terapia visa trazer as memórias e emoções reprimidas à consciência para que possam ser trabalhadas e integradas. O objetivo é fortalecer o ego do paciente, permitindo que ele lide de forma mais eficaz com as lembranças do trauma, reduzindo o impacto negativo e promovendo a integração emocional. Aqui eu coloquei um pouquinho sobre a visão de Lacan. Então, para Lacan, a cura envolve processo analítico no qual a vítima pode dar palavras ao trauma. As transformações, ao transformar a experiência em linguagem, o trauma pode ser simbolizado e integrado à história do sujeito, deixando de ser um ponto de ruptura indizível. A terapia ajuda a decodificar os sintomas que são vistos como mensagens cifradas do inconsciente, revelando a verdade subjetiva da vítima e permitindo a reconstrução da sua identidade. Coloquei um pouquinho sobre a visão também de Winnicott. A criação de um ambiente terapêutico seguro e de apoio, um ambiente facilitador nesse espaço, a vítima pode começar a expressar seu verdadeiro self sem medo. Para Winnicott também fala sobre a importância do brincar, da criatividade, como essenciais para a saúde psíquica, algo que pode ser resgatado na terapia para ajudar a vítima a se engajar criativamente na vida e no trabalho. Aqui nessa questão, na minha clínica, eu trabalho a interpretação dos desenhos dos cursos que eu fiz da doutora Carla. Então, aqui eu desenvolvo com os pacientes a técnica da análise da árvore, da casa, da pessoa na chuva. Então, é uma ferramenta de trabalho rica. Para Eric Fromm, a jornada de descoberta e reconexão. Então, a reconexão com o self autêntico para Fromm, ele propõe que a cura do trauma requer uma jornada de autodescoberta para se reconectar com a verdadeira identidade da vítima, que pode ter sido reprimida ou fragmentada. Autenticidade e empoderamento. O foco principal do processo de cura é a reconstrução da autenticidade e do empoderamento pessoal. As vítimas são incentivadas a resgatar o senso de identidade e autonomia perdidos. Relações amorosas. Construir relações amorosas e solidárias, começando pelo amor próprio. Essas relações devem ser baseadas em aceitação incondicional e genuidade para promover o crescimento pessoal da vítima. Engajamento e criatividade. A cura também é alcançada através da expressão criativa, como a arte e escrita, e do engajamento ativo com o mundo, através de atividades sociais, trabalhos. Aqui eu também colocaria uma aula de dança, um pilates, uma academia, um coral, uma aula de música. São vitais para a autorrealização e a saúde mental. Aqui eu entro no estudo de caso. Então, a metodologia, coleção, coleta e análise. O caso clínico descreve a jornada de Lua, que é o pseudônimo usado para garantir o anonimato, vítima de abuso sexual e sua busca por reconexão consigo mesma após uma vida marcada por desafios e traumas. A coleta de dados inclui entrevistas clínicas, ao longo foram 35 sessões enquanto eu escrevi o trabalho. E a análise de documentos clínicos. O estudo de caso utiliza uma abordagem qualitativa para analisar suas experiências e processos de cura. Para garantir o anonimato e ética, eu usei os pseudônimos para paciente, para todos os envolvidos no estudo, na história de vida dela. Proteção de dados desse documento, tanto físico quanto digital, houve uma preocupação. Eu tive o consentimento da vítima para usar o caso dela no meu trabalho. A manutenção do sigilo profissional em todas as etapas. Então, a descrição do caso clínico de Lua, ela tem 43 anos. Os pais biológicos, Terra, Mercúrio,
Os pais adotivos, Europa e Ganimedes. Os filhos, Lua teve três filhos. Vênus, de 26 anos, que é mãe da Martina, a primeira netinha dela, a neta que ela tinha enquanto eu escrevia o trabalho. Júpiter, de 21 anos, e Urano, de 12 anos, que é cardíaco, tem TDAH, tem TOD. Aqui já mostra o quanto ela cuida desse filho, quanto que ela foi atrás do diagnóstico, quanto que ela tem uma preocupação com esse filho. O contexto familiar e social dela é vulnerabilidade social e econômica. Ela teve um ambiente familiar disfuncional, negligência, violência, abandono, reações afetivas complexas e instáveis. O legado intergeracional da paciente. A mãe, a Terra, foi vítima de abuso sexual pelo pai adotivo. E depois a filha foi vítima de abuso sexual também pelo pai biológico. Então, aos 3 meses de idade, a Luna foi entregue aos cuidados dos pais adotivos da mãe biológica Terra. Lembrando que é aquele pai adotivo que abusou dela. Aos 5 anos, a Terra, a mãe biológica, retorna para buscar a Luna e levar para casa dela. Luna, ela falou que ficou assim super assustada, porque ela não sabia da existência daquela mulher, ela não conhecia aquela mulher. Para ela, os pais eram os pais adotivos. Então, a mãe veio, pegou e levou. Ali ela sofreu agressões frequentes, a relação marcada da mãe é de agressões. Aos 7 anos, a Luna sofre o primeiro abuso sexual por um vizinho. Ele era dono de uma mercearia na esquina da casa, onde ela ia buscar os produtos para a mãe. Aqui ela não tinha nem seio, eram brotinhos, e ela disse que ele passava a mão nos brotinhos e nas partes íntimas dela. Aos 11 anos, ela sofre o segundo abuso. O filho do padrasto. Ela acorda à noite com ele, tentando tirar a calcinha dela, tocando nas partes íntimas. Aqui foi o segundo abuso sexual. Depois também teve, nesse período, aos 11 anos também, um rapaz na rua, ela estava andando, ele veio e tocou as partes íntimas dela. Um casamento precoce. Aqui, aos 11 anos, a Luna cansa daquele ambiente de violência da mãe. Ela consegue umas moedinhas lá e consegue pegar um ônibus e voltar para casa da avó, hoje ela chama de vó, mas da mãe biológica, da mãe adotiva. Quando ela chega lá, a mãe arruma um homem mais, a avó arruma um homem mais velho para ela se casar. O homem tinha 25 anos e ela 12. A avó casa ela com esse homem. E ali, depois de 3 meses, vem a primeira filha dela, com 12 anos de idade. Aos 15 anos, ela começa a trabalhar como diarista, porque esse homem com quem a avó dela casou ela era alcoólatra e faltava as coisas dentro de casa. Então, ela achou a solução e trabalhar. Aos 16, ela se separa desse homem, ela cansa. Junto, no mesmo período em que ela não tinha para onde morar, ela conhece o pai biológico. A mãe apresenta o pai biológico para ele e ele oferece ajuda. Ele oferece alugar uma casa para ela e ela aceita. Só que essa casa era bem afastada e não tinha onde a filha dela estudar, a pequenininha. Então a irmã, filha do padrasto, aceita ficar com a menininha para que ela continuasse estudando. Então Luna vai sozinha. Nesse momento, o pai biológico é casado, ele tem uma esposa, ele mora com a esposa. Só que ele passa a visitar Lua. E aí, ele visitando ela, ele começa a violentá-la sexualmente. Essa violência, os abusos e a violência, as ameaças persistiram por 2 anos e meio. Aos 19 da relação, nasceu Júpiter.
Lua continua morando com o pai e sofrendo os abusos. Aos 20 anos, esse filho é um filho do incesto. Aos 20 anos, com medo, porque aqui aos 20 anos a irmã vem e devolve a filha dela para ela. E ela fica com muito medo que ele comece a abusar da filha também. Aí aqui ela junta forças e consegue sair de casa com os dois filhos. Aos 21, ela ela vai para a igreja e o pastor fala para ela que ela não pode ser uma mãe solteira, sem marido, com dois filhos, que ela precisa de um marido. E aí o pastor arruma um marido para ela lá na igreja. Ela vai morar com esse homem, só que esse homem não trabalha, ele vive da aposentadoria do pai e da mãe dele. Ela acha aquilo muito errado e ela decide morar sozinha. Aos 31, ela conhece um moço que era amigo do irmão dela. E ela começa a se relacionar com ele e fica grávida do terceiro filho. Só que aí ele vai morar com ela. E ela descobre que ele é usuário de drogas, ele começa a vender as coisas dentro de casa. E aí ela separa dele de novo. E ele sai de casa. Aos 37 anos, ela diz que foi numa festa na casa de uma amiga que convidou. E ela falou que chegou lá, ela estava bebendo pouco, assim. Ela falou que não era muito, ela não sabe o que aconteceu. Ela acredita que alguém colocou alguma coisa na bebida dela, porque ela acorda no outro dia na cama, sem roupa, com um homem. Então foi o quinto abuso sexual dela. Aos 40 anos, na igreja ainda tem uma psicóloga, na igreja que ela continua indo na igreja. E essa psicóloga convence ela a procurar o pai biológico e pedir perdão para ele. Ela é outro trauma. Ela procura, ela acha, ela vai ao encontro, pede perdão e ele, na doença dele, ironiza, canta ela ainda. Foi outro horror na vida dela. Aos 41, então, ela me procura. E juntas iniciamos o seu processo na psicanálise, buscando uma reconexão. Ela dizia para mim que estava perdida de si. Aos 43, a idade atual da paciente, no momento em que eu estava escrevendo o meu trabalho, o processo de análise e reconstrução da vida dela, nós estávamos trabalhando. Então, aqui são os sintomas que eu identifiquei durante as análises. Um quadro ansioso depressivo e angústia de abandono. O quadro é dominado por uma sintomatologia ansioso depressivo de base, que se manifesta em crises de angústias recorrentes, sentimento de desesperança e tristeza. Esse sofrimento está articulado a um temor fóbico de abandono e rejeição, sustentado por uma autoimagem de desvalorização e culpa que fragiliza severamente as suas representações de si. Aqui os fenômenos dissociativos e o retorno ao trauma, ao retorno do traumático, a presença de episódios dissociativos e amnésia lacunar, especialmente em torno do evento do abuso sexual, funciona como defesa contra a angústia de aniquilamento. O conteúdo traumático não elaborado retorna de forma persecutória em fantasias de violência sexual projetada sobre figuras internas, por exemplo, o entregador do correio, o cônjuge, hoje ela está casada novamente, revelando a invasão do presente pela matriz traumática não simbolizada. Compulsão à repetição nas relações objetais, a dificuldade em estabelecer vínculos saudáveis evidencia-se na compulsão à repetição, reeditando a vivência infantil do abuso e suas escolhas objetais. Isso se manifesta em uma forte inibição na expressão dos afetos, na assunção de uma posição de maternagem com o cônjuge. Hoje nós identificamos que ali ela se comportava como mãe do esposo. Atualmente, em fantasias que se desestabilizam o laço, demonstração de uma profunda perturbação na sua capacidade de estabelecer
relações de intimidade. Aqui são mecanismos de defesas que eu identifiquei durante as sessões. Então, a clivagem e a dissociação. Lua utiliza a clivagem como principal defesa contra o trauma, manifestando-se por meio de estados dissociativos. Essa dissociação não é apenas um distanciamento emocional, mas uma estratégia psíquica profunda para evitar a angústia extrema e proteger o ego da desintegração. A repressão. A repressão, de forma secundária, atua para manter o material traumático inconsciente, dificultando o acesso a detalhes das cenas do abuso e gerando amnésia lacunar, como defesa do ego contra a invasão dessas representações na consciência. A formação reativa. A formação reativa atua como defesa diante dos afetos ambivalentes que não são contidos pela repressão. No caso, o filho gerado pelo incesto, o sentimento de angústia, repulsa, são encobertos por uma manifestação de afeto oposto, permitindo ao ego lidar com os conflitos entre o amor materno e a rejeição ligada ao trauma. Aqui eu falo um pouquinho sobre hipóteses diagnósticas. Então, o transtorno do estresse pós-traumático, o único lugar que o pai biológico levava ela era no supermercado. Então, no supermercado, ele vigiava ela constantemente, controlava o que ela podia comprar, o que ela não podia comprar, se ela ia conversar com as pessoas. Ela falou que várias vezes pensou em escrever uma cartinha, um bilhetinho, entregar para alguém, ou na padaria, ou para o vigilante, mas ela não conseguia. Ele ficava constantemente em cima dela e paralisava ela. Os gatilhos e evitação. Hoje, um simples entrar dentro do supermercado para ela já dispara sensações de angústia e de impotência. A hipervigilância. Lua teme que abuse do filho. Quando ela deixa ele em casa, ela fala para ele fingir que não tem ninguém em casa. Não abrir a porta para ninguém, não fazer barulho, para que nem o vizinho perceba que ele está sozinho. O transtorno dissociativo. Lua trabalha como faxineira hoje. Ela trabalha de sábado, ela trabalha de domingo, ela trabalha de feriado. Comportamento de fuga da realidade, da casa e da família que ela constituiu. Inconsciente, claro. Os episódios de dissociação descritos por Lua, como sair do corpo durante os abusos do pai, podem indicar um transtorno dissociativo também. E o transtorno de personalidade borderline, porque o histórico de Lua é marcado por instabilidade emocional, relações interpessoais caóticas, sentimentos crônicos de vazio, o que sugere então a presença também do transtorno de personalidade borderline. A psicanálise humanista busca validar as experiências e sentimentos de instabilidade, trabalhando através das questões do abandono. As técnicas utilizadas, então, foi a escuta ativa e empática durante as sessões, foi a construção cronológica dos acontecimentos. Quando ela chegou no consultório, ela não tinha essa construção cronológica, e nós conseguimos construir juntas. Teve interpretação de sonhos, lapsos de memórias, a construção da árvore genealógica. Foi um trabalho com memórias reprimidas e organização cronológica também dessas memórias reprimidas. Desenvolvimento e fortalecimento do self autêntico. É o que nós buscávamos constantemente construir. Aqui eu dividi meu trabalho em 3 fases. Então, a primeira fase é a construção do vínculo terapêutico, desenvolvimento de um ambiente seguro, começamos as sessões presenciais, depois passamos para a modalidade online, porque ela mudou de cidade. Validação da dor e da experiência de Lua foi construída com o passar das sessões, as escutas ativas e acolhimento. A segunda fase foi a exploração do trauma, associação livre, interpretação dos conteúdos inconscientes, enfrentamento gradual das memórias reprimidas,
familiares que, que assistiam aquela família. Aqui, uma memória reprimida que em sessão veio e ela lembrou que foi no dia que o filho nasceu, uma irmã do pai lá no hospital perguntou para ela, falou, como que tem essa criança? Porque ela escondeu toda a gestação de todos. E aí, o dia que ela foi pro hospital, viram na rua, essa tia morava perto. E aí falou pra ela: Você não tem namorado, você não sai de dentro de casa, de onde veio essa gestação? É do seu pai? Ela negou. Ela negou lá no hospital. E a terceira fase, ressignificação e fortalecimento do eu, integração do trauma na narrativa de vida, a história de vida dela, o que passou, o renascimento para a vida atual. A construção de uma nova identidade emocional, de ser uma mãe que faz tudo para os filhos, cuidadosa, uma avó carinhosa, trabalhadora, responsável, boa esposa. Aqui, evolução clínica e desenvolvimento terapêuticos. A dissociação, a simbolização dos afetos. Houve uma superação gradual das defesas dissociativas, possibilitando a paciente nomear, integrar e simbolizar afetos antes fragmentados. Esse processo revela um avanço na sua capacidade e elaboração psíquica, retificação da identidade e o fortalecimento egóico. O processo analítico possibilitou a reconstrução das representações de si, promovendo a transição de uma identidade fragmentada e marcada pelo trauma para uma identidade mais integrada, acompanhada de fortalecimento do ego e da autoestima. Aqui a emergência da autonomia e das fronteiras subjetivas. Um dos principais efeitos terapêuticos foi o fortalecimento da capacidade de estabelecer fronteiras egóicas e claras, evidenciando clinicamente pela habilidade da paciente em impor limites nas relações, rompendo com o antigo padrão de submissão. Aqui eu trago um exemplo dela na clínica, onde ela chegou e contou que a mãe, sempre ela trazia que a mãe sempre chegava lá e criticava a forma como ela criava os filhos, né? E e a forma da distribuição da casa, da cozinha. Eu lembro um dia que ela chegou e falou que a mãe não queria que ela fritasse, usasse uma panela para fritura, e ela disse para a mãe que não, que ela comprou aquela panela para fritura. Então foi onde eu identifiquei que ela já conseguia pôr limites já. Elaboração da narrativa e reposicionamento histórico. A análise permitiu a ressignificação do passado, fazendo com que Lua deixasse de ocupar o lugar de objeto passivo do trauma para se reconhecer como um sujeito ativo da sua história, integrando as experiências dolorosas sem que elas definam sua existência por completo. Aqui, a angústia do aniquilamento. Aqui eu falei sobre desafios, resistências e o manejo clínico, né? A angústia de aniquilamento e as resistências iniciais. No início do tratamento, o maior desafio foi lidar com as resistências, mantidas pelo medo de reviver a angústia do aniquilamento, ligado ao núcleo traumático. Por isso, a abordagem inicial priorizou a construção de uma aliança terapêutica sólida, que possibilitasse o acesso ao trauma. A reconstrução da confiança fundamental. Um ponto central do trabalho foi a lenta reconstrução da confiança em si mesma e no outro, abalada por falhas primárias, a constância e a confiabilidade do site analítico, oferecendo uma experiência de objeto seguro, possibilitando a abertura gradual de novos vínculos não marcados pela desconfiança e pelo abuso. Então, aqui agora eu trago um pouquinho de conclusão. A dor silenciada, a palavra que cura. Então, uma síntese e reflexões finais. A psicanálise humanista como caminho de reconstrução. A cura não significa apagar o passado, mas integrar e ressignificar o trauma dentro de uma nova narrativa de vida. O objetivo é transformar a dor em potência,
Fragmentos em Teresa. Inspirado em Erich Fromm, o tratamento foca na reconexão do self autêntico. O processo visa fortalecer o ego e empoderar a vítima, resgatando seu senso de identidade, de autonomia e de dignidade. Atra- Através de uma relação terapêutica genuína e empática, o psicanalista humanista busca fortalecer o ego dos pacientes, promovendo a autenticidade e o desenvolvimento de um self mais integrado e resiliente. A psicanálise humanista valoriza a validação das experiências da vítima, rompendo um ciclo de silêncio e vergonha e promovendo a conscientização social sobre o impacto do abuso sexual. Em síntese, a psicanálise humanista oferece uma visão esperançosa, ajudando as vítimas a superar o trauma e a encontrar novas possibilidades de vida. Então, aqui meus agradecimentos aos meus pais, ao meu esposo, Marcelo, aos meus filhos, Alice e Davi, aos colegas de turma 25, de supervisão, a doutora Carla, a minha analista Cleonice, aos professores e funcionários do Instituto e os pacientes que confiaram em meu trabalho. Aqui eu trago uma dedicatória, eu dedico esse trabalho a todas as mulheres que foram vítimas de abuso sexual e ainda assim encontram forças para continuar. Aquelas que realizaram comigo o caminho na clínica e na vida, que confiaram a mim seus segredos mais dolorosos, suas histórias marcadas por violência, silêncio e medo. A cada uma que com coragem ousou olhar para dentro de si, enfrentou suas feridas e juntas trilhamos o caminho de resgate da autoestima, da dignidade e do amor próprio. Com afeto, cuidado e escuta, foi possível reerguer o que parecia perdido e transformar dor em potência, vergonha em orgulho, fragmentos em inteireza. Meu mais profundo respeito e gratidão por me permitirem caminhar ao lado de vocês. Este trabalho é, sobretudo, um tributo à força que habita em cada uma de vocês. E para terminar, a frase que eu mais gosto do Erich Fromm, que é: a felicidade é a aceitação corajosa da vida. Então é isso. Esse é meu trabalho. Muito bem, então agora eu passo a palavra para a primeira avaliadora da banca, professora doutora Ana Cláudia, para fazer a sua apreciação, comentários, perguntas. Boa noite, Leila, doutora Carla, doutor Alberto, boa Uhum. noite aos familiares, colegas, amigos. Então, Leila, meus parabéns. A escolha desse tema achei assim importantíssimo. Gostei muito de ler teu trabalho. Já te conheço, já sei da tua delicadeza e dedicação. Acredito que essa moça, tua paciente, a Lua, tenha se beneficiado muito da psicanálise humanista, tenha crescido muito em análise contigo. Achei um caso pesado, interessante e muito forte. Sobre o teu trabalho escrito, eu até fiz várias anotações aqui, ó. Eu percebo que tu fez um guia bem importante para que se procure nele rapidamente o que cada autor fala sobre essa questão do abuso sexual, né? Tu fez um apanhado, então, um apanhado e um resumão do que cada um pensa sobre isso, fala, né? Única coisa que eu te sugiro para depois publicar. O que eu te sugiro? Que tu faça comentários teus sobre o que cada autor fala. Eu senti falta só disso na tua escrita. Comentário pessoal teu.
e também colocar em citações, tanto em bloco quanto entre aspas, para dar mais credibilidade, mais peso, mais profundidade ao teu trabalho. Somente isso. Para mim, o teu trabalho é um guia, sabe? Se for publicar ele, eu não digo que é um livro de leitura. É um livro guia, aqueles que a gente deixa assim, ó, paradinho do lado ali. Ah, entrou um caso de abuso. Deixa eu ver o que que os autores falam. Pega lá e vai, tá tudo separadinho, didaticamente explicadinho. Então, meus parabéns por isso. Obrigada. E indico para publicação. Só a única coisa que eu falo é que se tu melhorar dessa parte de situações e do que tu pensa sobre o assunto, só para não ficar só o que que os autores falam. De resto, meus parabéns. A tua apresentação agora eu achei perfeita, didática, clara, calma. Então, assim, quem não leu o teu trabalho entendeu tudo, porque é exatamente isso. Meus parabéns, muito orgulho de ti. Obrigada. 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 Passo então a palavra para o doutor Alberto para fazer seus comentários. Muito bem, boa noite. Boa noite, Leila. Te cumprimento e te parabenizo pelo trabalho. Agradeço também à doutora Carla, orientadora, por me incluir nesta banca. Também cumprimento a doutora Ana Cláudia, que compõe, junto comigo, esta banca. E, de fato, tu tens um trabalho que é de uma pertinência para dentro da psicanálise, porque, claro, tu focas numa temática que é o abuso sexual. E, de um certo modo, ele está muito presente na clínica, principalmente não só, mas sobretudo no público feminino. E então isso torna ele extremamente fundamental para nós psicanalistas. E eu queria só brevemente ler aqui, porque tu, já no primeiro capítulo, no primeiro parágrafo, tu faz uma indicação de como a psicanálise olha a questão do abuso sexual. E tu diz assim, ó: para a psicanálise, o abuso sexual é entendido como um evento traumático com profundas implicações na psique de uma pessoa. É muito bem definido. E o trabalho todo, de fato, se desdobra em apresentar as consequências do abuso sexual. E aí o caso clínico ele ilustra assim com muita precisão. Eu preciso confessar que como eu fiz a revisão, então eu já tive contato, mas aqui quando tu fez menção a certos conteúdos que foram muito fortes, me causava uma indignação, porque todos os abusos são intoleráveis, porque sempre existe uma outra alternativa. Mas no caso, mas eu considero o abuso sexual o mais violento de todos. E por isso que a importância desse trabalho, porque o abuso sexual ele é absolutamente invasivo no sentido de que ele não deixa, ele expõe a vítima a uma absoluta sensação de impotência. Porque há um outro sujeito que controla, que domina, que se sobrepõe. E isso precisa nos mobilizar uma indignação profunda. Porque a pessoa que sofre o abuso sexual, ela sofre em um cenário em que a liberdade ela está simplesmente excluída do cenário. A pessoa não experimenta, obviamente isso repercute, e tu apresentaste isso muito bem, como isso repercute na vida posterior da pessoa, porque
E aí, a grandeza da análise, porque no tripé recordar, repetir, elaborar, nós sabemos o quanto é difícil para o paciente entrar em contato com esse conteúdo. Por isso que o abuso sexual ele é tão violento, porque a pessoa permanece viva e as imagens permanecem, as imagens vêm, as imagens vêm. E se ela não faz a análise pessoal, esse trauma ele permanece. Então, a grandeza da psicanálise está em justamente auxiliar essa pessoa a sair desse sofrimento e nesse sentido, então, teu trabalho é muito pertinente e por isso também indico ele para publicação. E tu abordaste isso de um certo modo e quero reforçar isto. O mais cruel do abuso sexual, o mais cruel é, é quando o abuso sexual ele converte a vítima em culpada. Quer dizer, como se ela tivesse culpa por uma violência que ela sofreu. E nós sabemos o quanto isso é recorrente na nossa sociedade, em que a vítima é convertida em culpada. Ah, porque foi assim, porque foi assado. Uhum. Mas nós sabemos que não é assim. Então, é, quero também, então, fazer algumas observações, porque já reforçando aquilo que a colega da banca disse, é, porque, de fato, dá mais credibilidade ao teu trabalho, no sentido de que, se tu incluir, sobretudo dos principais autores, algumas citações e, em diálogo com as citações, tu conseguir trazer observações tuas, porque isso dá mais legitimidade, mais credibilidade ao teu trabalho, entende? É, 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 ele dá mais grandeza do que ele já tem, entende? Por essa credibilidade. Então, tu fizesse, de fato, essa abordagem bem detalhada, e isso como a Ana Cláudia, a doutora Ana Cláudia disse, de fato, um guia para nós psicanalistas. Podemos acessar facilmente o que cada autor pensou, a psicanálise pensou sobre isso, sobre essa temática. E, para concluir, eu queria sugerir, porque eu acho que isso dá mais consistência ao título. Obviamente, deves dialogar isso com a tua orientadora, mas eu queria sugerir o título A Dor que Silencia, uma abordagem psicanalítica, porque é uma abordagem psicanalítica, sobre o abuso sexual e suas consequências. Porque isso para quem for adquirir o livro quando ele for publicado, ele é um título que invoca mais o desejo de leitura, porque vai direto ao ponto. Vai direto ao ponto. Então, eu queria fazer essa sugestão: A Dor que Silencia, dois pontos, uma abordagem psicanalítica sobre o abuso sexual e suas consequências. E, quanto mais, então, parabéns, Leila. Fico feliz em te ver também se agregar a nós, colegas, como colega psicanalista. Seja bem-vinda a este universo tão maravilhoso que a psicanálise nos insere. Obrigada. Obrigada, Alberto. Muito obrigada, doutor Alberto. Leila, como foi falado inicialmente, a banca é um ritual, mas até chegar nesse momento, chegar nesse rito de passagem, o que de fato conta é a trajetória, é todo o investimento em relação às horas de atendimento e o quanto foi possível demonstrar com a apresentação do teu trabalho, o teu cuidado, o teu esmero, a tua dedicação em relação a cada um dos casos que tu pôde
ter acesso através da tua clínica. Uma clínica que foi crescendo de forma sólida, que foi se sustentando com bastante estudo e prática, experiência, e essa experiência ela é comprovada a partir do momento em que tu tens a comprovação da aplicação técnica da psicanálise. O próprio lado didático da aplicação tanto dos conceitos quanto da condução. Sim, porque a psicanálise como um método de intervenção ao inconsciente e tu podendo utilizar dentro desta clínica o método de uma forma eficaz, percebendo através da intervenção, do tratamento, também os resultados. E entre tantos casos que tu tiveste, assim como algumas situações que eu diria até de forma recorrente, quando tu cita ali no final agradecimento, a, dando a entender que sim, de fato, tiveram outras situações com muita dor, com muito sofrimento e principalmente não foi o único caso ligado a um abuso sexual. Então, a gente percebe o quanto é necessário olhar para esses silêncios que a própria sociedade contribui para que haja um sepultamento, e, e a partir disso eu destaco a originalidade em função da escolha do caso clínico. Então, o quanto é um trabalho autêntico, um trabalho original ao dar sentido teórico a partir dessa escuta, a partir deste caso tão complexo, tá? Um caso que retrata uma sucessão de abusos e poderíamos, inclusive, perceber que não foi o abuso sexual apenas. Existiram outros tipos de abuso nessa história. O próprio fato de uma menina com 12 anos ser levada a um casamento forçado é uma violência também. Então, trazer esse olhar cuidadoso, esse diálogo com os autores que tu mencionaste no teu trabalho, mas, acima de tudo, lançar mão da técnica clínica, da técnica psicanalítica. Associação livre, a interpretação dos sonhos, a utilização aqui da tua formação com a inclusão dos desenhos e análise desses desenhos também, como um recurso que pode estar contribuindo significativamente para a interpretação e análise desse inconsciente, esse acesso aos traumas e o quanto trabalhar com a dor, o quanto trabalhar com o lado sombrio e traumático do ser humano requer do profissional cada vez mais a qualificação, o estudo, a dedicação, o próprio processo de análise pessoal e supervisão. Análise, porque é onde nos fortalecemos também, enquanto pessoas, enquanto mergulhamos na própria história, porque um analista pode avançar tanto quanto avançou em si e consigo mesmo, poder levar seus pacientes a esse alcance, né? Cada um no seu ritmo, cada um na sua história. Então, eu deixo aqui os parabéns e com certeza iremos olhar alguns aspectos que precisam ser revisados, principalmente para pensar nessa publicação. E abro, então, nesse momento, se tu queres colocar algo. Não, só tenho a agradecer mesmo, agradecer. E foi mesmo, foi recorrente no começo da clínica esses casos, por isso Uhum, que eu me dediquei ao estudo sobre o caso. Chegaram vários pacientes com esse trauma e aí essa é uma dos motivos e é isso, agradecer a todo mundo. uhum. Muito bem, então, né? Te parabenizo mais uma vez
e deixamos uns minutos para os comentários, né? Que tu possa receber os parabéns pela tua defesa, né? Um grande abraço a todos Obrigada. e curta esse momento. Obrigada. Leila, eu cheguei agora porque tive que ajustar o máximo, mas você sabe que eu tive o privilégio de assistir, né, de forma privada, né, e antecipada, e o quanto eu me sinto orgulhosa do teu processo e o quanto a realização deste trabalho, da forma como você realizou, você concluiu, com toda essa competência em relação a entender um caso, interpretar, acolher, com toda essa amorosidade que faz parte de ti, com toda essa sensibilidade. Então, eu gostaria de mais uma vez dizer que eu me sinto orgulhosa do teu processo e tenho certeza que é um marco para uma nova história, né? Para uma continuidade, não deixa de ser uma continuidade, mas por uma de forma diferenciada, né? Com segurança, que isso te fortaleça, que essa experiência te torne, né, muito forte para seguir, né? E o quanto a tua cidade, o instituto precisa de uma profissional como você se transformou. Então, meu abraço afetuoso e sim, continuo muito orgulhosa de ti. Parabéns. Obrigada, Cleonice, obrigada. Tem bastante contribuição para o meu fortalecimento. Agradeço muito mesmo, de coração. Obrigada. Eu gostaria de cumprimentar a Leila também, sou colega da turma 25, né? Então, acho que nós acompanhamos, né, essa trajetória, assim, com vários fragmentos desse caso que eram trazidos nos momentos de supervisão clínica, né? Uma vez ao mês, sempre. Então, foi possível, assim, acompanhar todo esse crescimento, toda essa luta, toda essa construção de cuidado para essa pessoa, né? Que hoje também está transformada pela psicanálise. E acho que é uma grande vitória, assim, se poder acompanhar uma paciente assim, que não desiste, que permanece, porque também é muito doloroso, né? Para ela, para eles em geral, estar revisitando, né, alguns locais. E essa coragem se dá através do vínculo com o psicanalista, né? E então quero te parabenizar, assim, por ter conseguido manter esse vínculo de confiança com ela, né? E de troca, de cuidado, que possibilitou, né? Tá fazendo esse trabalho tão bonito que hoje foi aqui relatado também de uma forma super completa, né? Fiquei encantada assim com todo o embasamento teórico que tu trouxe, psicopatológico, dos mecanismos de defesa, foi extremamente completo, assim. E quero te deixar aqui um grande abraço, né? E desejos de sucesso. Agora, mais uma psicanalista formada aí da nossa turma, né? Então, em breve esperamos outras defesas. E estou muito orgulhosa aí das colegas, então, que já conseguiram cumprir esse quesito também. Tá bem? Forte abraço. Obrigada, Bia. Você é uma querida, obrigada mesmo. Obrigada por todo o incentivo e apoio. Parabéns, Leila, também que da turma 25, né? Então, para nós é uma grande alegria, né?
A gente fiquei lembrando agora, quando a gente iniciou lá em 2021, né, ainda os primórdios do curso, tateando o aprendizado, né, com muitas incertezas, dúvidas, tentando entender o que que é a psicanálise, né, os primeiros triagens, né, os atendimentos, né, e muito importante as trocas, né, durante o curso, né, foi maravilhoso. Então a gente acompanhar, né, alguém que teve com a gente nessa jornada e está concluindo, como a Mariana concluiu agora, e tu que está concluindo, assim, para nós é, que nem a Beatriz falou, né? É uma alegria imensa, a gente sente, tá compartilhando também, estamos juntos também nessa defesa, porque a gente acompanhou, né, o teu crescimento, né? E tenho certeza que o Instituto ganha, né, uma psicanalista aí, né? É, excelente, né? Que vai também dar uma grande contribuição, né? Então, teu trabalho maravilhoso, a gente viu assim quanto tu te dedicou com o trabalho, né? Quanto tu investiu realmente nesse trabalho, né? E o retorno que a gente vê, né? Principalmente os pacientes, né? Isso é maravilhoso, né? De um histórico assim, né? De dores e sofrimento, né? Que realmente tu conseguiu estar ali, né? Nessa aliança de trabalho, né? Conseguir essa aliança de trabalho com a paciente e desenvolver um trabalho maravilhoso. Só te desejo muito parabéns, muito sucesso e que tu continues, né? E publique, como diz, né? Vai ser já uma referência, né? Para quem está estudando essas questões de abuso, vai ser certamente uma referência e continuar, quem sabe, para o doutorado, né? Então, acho, meus parabéns, Leila. Parabéns, parabéns. Ah, obrigada, Parabéns, meu pai. Leila. Obrigada, gente. Obrigada. Parabéns, Leila. Parabéns pelo teu profissionalismo, pela tua dedicação, né? Pela tua amorosidade, que é demonstrada em todos os momentos. Eu sou muito orgulhosa também por compartilhar contigo essa tua trajetória, né? De sucesso, de empenho e, e sinto muito orgulho mesmo, assim. Compartilho contigo toda essa alegria desse momento, né? Estou muito feliz por ti. Parabéns de novo. Ah, obrigada, minha amiga. Obrigada mesmo. A turma 25, ó, que vem agora, hein, Éder? Vem agora. Tudo, toda a Bia, vem todo mundo aí agora. Mari já foi. Parabéns, parabéns para você, Laís, porque é bem complicado. O tema que você escolheu e a tua resiliência e persistência em analisar os fatos não é para qualquer um psicanalista ou profissional da saúde mental. É muito sério, muito doloroso, muito injusto, e você se sobressaiu nas tuas conclusões e deixou um legado para a psicanálise e os próximos estudiosos. Parabéns, viu? Obrigada, obrigada. Maria Isabel fez essa triagem junto comigo, né, Sim, Maria Isabel? sim, Leila, queria dizer que imensamente feliz também aqui hoje, toda a turma feliz, olha que mobilização que você conseguiu fazer para todos nós. Então, dizer que também me sinto muito orgulhosa, tive essa participação inicial e, Sim, assim, parabéns pela tua amorosidade, pela tua dedicação, pela realmente cuidado, né? E desejo muitas alegrias, muito sucesso, né? E também, assim, esse movimento da turma foi muito legal estar aqui assistindo, vendo quanto um dá força para o outro, quanto vocês é, é, comemoram juntos, né? O quanto a supervisão também que se quer proporcionar que a doutora Carla faz em grupo. Então, tudo assim foi ajudando para que isto fosse acontecendo desta forma tão maravilhosa, né? E tão útil que vai ser, tão importante para todos nós profissionais, né, psicanalistas, e também para as pessoas que tiverem interesse, com certeza vai ser de uma leitura fácil também.
Então, um grande abraço, Leila, muita alegria também. Estou muito orgulhosa, viu? Parabéns a todos. Gratidão, gratidão, Maria Isabel, gratidão Isso, mesmo. Você também fez parte de todo esse alicerce, estava lá isso, comigo, me supervisionou nesse caso também, lá no isso. começo, era contigo. Uhum. Obrigado mesmo. Se eu sou Então, também, consegui chegar onde cheguei, tem uns tijolinhos ali. sim, veja quanto tempo, né, assim, permaneceu, evoluiu e chegando nesse resultado. Então, é uma alegria, então, para mim também e para ti, uma imensa gratidão e que você continue sempre estudando também, indo para o doutorado, fazendo a publicação, né? E dando assim esse teu melhor com essa alegria, com essa bondade, com essa amorosidade. Obrigada, Maria Isabel, obrigada mesmo. Obrigada. Bem, minha amiga querida, mais uma vez, parabéns. É realmente compartilho desse sentimento de orgulho, de gratidão por poder viver tantos momentos especiais ao teu lado e poder ver essa profissional incrível, com tanta dedicação, com tanto comprometimento a todos aqueles que chegam até a tua clínica. Então, isso não tem preço. Parabéns, parabéns. O coração hoje está aqui quentinho de amor e de muita gratidão. Pessoal, e neste momento, então, agradecemos mais uma vez a cada um de vocês que esteve aqui esta noite. Em breve teremos novas defesas, tanto do doutorado quanto da formação. E agora a Leila, aí, psicanalista, entregando todo o tripé, seguindo à risca esse tripé, né, Leila? Então, Uhum. meus parabéns, muito, muito, muito sucesso nessa jornada e nos veremos ainda no doutorado, porque o estudo é contínuo, nunca para. Uma boa Obrigada, noite a todos. obrigada, Laís, obrigada. Boa noite, gente. Obrigada.